sem saber para onde ia. Saudades das suas mulheres, da sua terra, dos seus filhos. O saculejo do navio que eu cheguei aqui. Meu braço é forte. Como era forte o tronco, onde o negro fraco e pranto amarrado lamentava. Hoje eu sou livre, mas para livre hoje eu sei, muita gente já morreu, muita gente já sofreu. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem, eu venho daquela raça que lutou para se libertar e criou o maculelê que traz o sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Fez surgir de uma dança uma luta de libertação que hoje nas rodas brancos e negros, amarelo e vermelho se abraçam como irmãos. Seu doutor, meu lugar é a Caatinga, região que o governo mais despreza, onde o pai de família muito reza e a mãe de família menos xinga, onde o copo de água de moringa vale muito dinheiro no verão, lá tem trigo demais para fazer pão e batata de angu fazer cocada. Minha roupa de cor alaranjada é a prova que eu venho do sertão, não me leve pro mar. Meu nome é Lamartine José dos Santos, nome dado de batismo pelo meu pai e minha mãe, Maria José da Silva e Lourinaldo José dos Santos, conhecido na capoeira como Mestre Pernambuco. Nasci na cidade do Cabo Santo Agostinho, cidade conhecida como Santa Maria de la Consolação, na época do descobrimento por Vicente Inês Pison, que foi o primeiro homem que pisou naquela terra. Eu nasci em Cuchipó da Ponte, estado do Mato Grosso. Hoje Cuchipó da Ponte não existe mais, ela era uma vila de Cuiabá, né? E eu vim para Campo Grande com 1 ano de idade. Aqui em Campo Grande, eu fui conhecido pela capoeira quando eu recebi a minha corda de batismo, a primeira corda, com o nome de Canuto. E hoje na capoeira sou mestre Canuto. Sou filho de Francisco Fialho Borges de Carvalho e de Dona Benedita Fialho, né, de Souza, né? Minha mãe é negra, né? Nascida no Gabão, né? Meu pai que é italiano, né? Totalmente uma contração de encontros de raça, né? Meu pai atravessou o continente africano para ir namorar com a minha mãe. Né? Eu sou jovem até na capoeira, porque no nosso estado a capoeira é uma capoeira ainda jovem. E nós estamos aprendendo muito com os outros estados, com as grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Bahia, Ceará, enfim, as grandes metrópoles que têm nos ensinado as pessoas, os outros mestres mais velhos. Aprendemos com os mais jovens também. Isso sou eu, mestre Meia-Noite. E meu avô era baiano, ele contava histórias de capoeira, de capoeiristas para mim. Então, assim, eu ficava fissurado nessas histórias que ele contava, né? E, então, assim, essa talvez tenha sido a minha iniciação na capoeira, pelos contos que meu avô contava, embora eu nunca tinha visto a capoeira. E, em uma determinada época, no município de Três Lagoas, começou a surgir vários capoeiristas, alguns hippies começaram a fazer roda na praça, tocar berimbau, né? E aí eu fiquei apaixonado por isso. E tinha também, na minha época de garoto, uma propaganda na televisão que era do Jeans Westop. Então vinha vindo um jovem junto com uma moça, ali em Copacabana, no Rio de Janeiro. Né, aqueles que estão ouvindo esse comentário meu, pode depois acessar, que ele vai ver eles vão assistir essa entrevista, essa que eu estou falando. E por ali nasceu o meu amor pela capoeira, quando eu vi a primeira vez e me identifiquei com essa modalidade, a capoeira, em 1975, que eu conheci a capoeira. Em 1975, através, né, da propaganda da calça Stop, que foi feita essa propaganda no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Foi aí que eu conheci a capoeira e naquele momento ali eu identifiquei que
era uma paixão à primeira vista. Eu comecei a praticar capoeira com 12 anos. E fiquei 2 anos fazendo capoeira. Aí depois dei uma parada de 6 meses, aí conheci um outro grupo que fazia capoeira de rua e comecei novamente a fazer capoeira. E aí, de vez em quando, nós íamos fazer roda na praça Ari Coelho, às vezes fazia nas praças, né, ali no bairro. A gente treinava onde hoje é o Guanandizão, tinha uma matinha lá boa, lá, e lá a gente ia treinar lá, sempre jogando capoeira lá. Era assim, porque a gente era muito reprimido, né? A capoeira era vista como marginal, então a gente treinava sempre escondido, não ficava se expondo muito. Porque quando a polícia via a gente treinando, era tão vergonhoso que eles faziam a gente baixar as calças, tirar a roupa, ficar, sabe? Então não era legal. E quando a gente ia jogar lá na praça, em Coelho, nós íamos de bicicleta ou a pé, porque os cobradores não deixavam a gente entrar no ônibus vestido de capoeira ou com berimbau. Eles não deixavam. Eu iniciei a minha capoeira na cidade de Januária, como eu já mencionei. Ali teve um grupo de capoeiristas ligado a uma linha de capoeira da cidade, da capital do Brasil, que é Brasília, né? Ali tinha um grande mestre, o percursor da capoeira, que se joga hoje, né? Que a gente fala capoeira contemporânea e tudo mais, que é o mestre Tabosa. O mestre Tabosa vindo da linhagem, da ancestralidade de capoeira do mestre Arraia. Então, a minha capoeira ela vem desse núcleo de capoeiristas. Foi difícil, né? Vou mentir. Capoeira parecia que não era para mim, mas o professor, na época, era o mestre Negrande, hoje, né? Era muito incentivador. Vamos, Adilson, né? Vamos lá, vamos praticar. Né? Lembro muito bem que eu já estava casado com minha esposa, minha mãe ia junto com a gente, e me incentivou muito também, porque se não fosse isso também eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Eu vim para capoeira com o apelido de Sapulha, depois foi Sapo, e muitos chamavam de Sapinho, e meu mestre achou muito feio e me chamou de Sapela. Sou conhecido hoje como mestre Sapela. Quem me deu meu nome na capoeira, né, como eu sou conhecida, foi o mestre Pernambuco, por devido ao nosso estado, né, que isso é uma região, né, do Pantanal, daí ele me deu o mestre pantaneira. Então eu tinha um cabelo comprido, era criança, pequena, e o primeiro movimento que eu fui fazer de capoeira, que foi um AU, a estrelinha, aquele cabelo todo veio na frente do rosto, e eu fiquei parecendo, eles identificaram que eu fiquei parecendo com o Capitão Caverna, mas como eu era criança ainda, eles me deram de Caverninha. E esse nome já veio comigo antes da capoeira mesmo, né? Meu pai tinha um mercado, e um dia desse eu fui entregar umas compras do mercado, que eu fazia entrega com a cargueira, e eu resolvi parar para jogar vôlei com os meninos que estavam brincando, os adolescentes lá. E os rapazes começaram a falar, é o Liminha, é o filho do seu Lima. Aí quando eu entrei na capoeira, já ficou Liminha mesmo, é um nome que eu já carregava no bairro. Decorrer do meu pai, que era comerciante, o seu Lima, né? Aí ficou o Liminha, o filho do seu Lima. Não sei, acho que é porque ele achou que combinou, né? Tinha um outro lá que era de Minas, ele não chamava de Minas, de mineiro, só eu que ele me chamava de Mato Grosso. Eu até me sentia meio incomodado, porque Mato Grosso é um nome muito grande, eu queria um nome menor, mais bonitinho, né? Ou então meu nome mesmo, né? Mas ele quem sou eu, né? Para falar meu mestre, que eu não gostei do apelido. O apelido ele pega assim simultaneamente, aí a pessoa até encobre, né? Porque poucas pessoas sabem que o meu nome é Paulo, né? Todo mundo me conhece como mestre Mato Grosso mesmo, né? O apelido Pernalonga veio do meu primeiro professor da técnica Capitães das Areias, que hoje não joga mais capoeira por ele ser evangélico. Ele parou com a arte da capoeira, é o professor Fábio, mais conhecido como Fabinho Paraguai. Na época, ele me pediu para fazer um movimento que se chamava chapa de frente. E eu fiz esse movimento com a perna bem esticada, com a perna alta. Ele falou, olha, esse menino aí tem a perna longa. E ficou perna longa, e hoje é o mestre perna longa conhecido aí por todos aí no mundo da capoeiragem. Como eu já disse, eu tinha 6 para 7 anos. O meu primeiro mestre, quem me batizou, eu não me recordo, porque eram muitos mestres. E naquela época, eu moleque, criança, naquela euforia, naquela ansiedade, nervosismo para pegar a minha primeira graduação,
eu acabei até não me recordando mais o nome do mestre, no qual foi o primeiro mestre que jogou a capoeira comigo, que me batizou. Ele ministrava aula no educandário onde meu filho estudava e eu comecei a treinar com ele, né? E a minha primeira corda eu peguei com o professor Sansão. Quer dizer, as primeiras cordas, até o liberto, as 3 primeiras cordas foi com ele. A primeira corda de escravo, aí quilombola, e liberto. Essas 3 primeiras cordas, que era a graduação até então do grupo Capitães de Areia, eu peguei com o professor Sansão. Então, o meu batismo foi feito pelo contramestre Ventania, né, quando eu peguei a minha primeira graduação. E por último, agora no ano de 2018, eu me consagrei mestre de capoeira, das mãos do meu então mestre Alberto Seabra, o mestre Bochecha de São Paulo, Atibaia. Eu não tive batizado, né, na minha entrada da capoeira, porque na época era ou você treinava capoeira no quintal, bom, assim, na minha época, ou era uma capoeira ali na rua, né? Então não tive o primeiro cordão, o segundo cordão. A única que eu tive foi só um certificado, o primeiro certificado que eu tive da Associação Capoeira Copa Vila 2, em 1986. Mestre mesmo eu tive só 2, né? Um foi o mestre Mano, que o pessoal conhece no Brasil como mestre Fernandinho, mas eu conheci ele depois que eu já tinha formado na capoeira. E eu fui até contramestre com ele, e depois eu fui formado mestre em 90 por um mestre chamado Dívio. Mestre Bola, aliás, o apelido dele. O primeiro foi o Renato, né? Quem começou meus primeiros passos, foi ele que me ensinou meus primeiros passos, a ginga, o AU, o martelo. E o segundo foi o mestre Mano, Fernandinho, quando eu conheci o mestre, foi em 85, né? E o Renato, no mesmo ano, ele pegou contramestre com o mestre Mano, né? Aí não deu certo, ele ficava muito lá na academia do mestre e saiu. E aí eu fui procurar o mestre lá em 86, né? E falei que ele tinha parado, tá? Né? Que ele tinha dado tempo, sei que ele tive uma discussão com o mestre Paz lá, na época. E aí eu fui e conversei com o mestre, o Renato parou, tá? Eu quero continuar. O mestre falou, vamos treinando aí. Esse foi em 1986, então eu tive 2. Eu tive mais os outros, mas não foi nem assim de me ensinar, uma participação. Então só tive 2, que é o contramestre Renato e o mestre Mano. Primeiramente, treinei com o mestre Aranha, né? Depois treinei com o mestre Doca, treinei com o mestre Mãozinha, treinei com o mestre Arrupiado, e terminei já com o mestre Negrande, formado com ele. O meu primeiro contato foi com o cabelo, né, que eu falei, qual eu disse anteriormente, mas a minha história se resume no mestre Mato Grosso. Ele foi meu único e verdadeiro mestre. Os mestres meus foram o Almir, né? Depois o mestre Mato Grosso foi o que me formou e me graduou como mestre de capoeira. Aí o mestre dele veio de São Paulo, na época da graduação, o mestre Bradesco, me graduou. Eu só tive um mestre. A gente não se tem 2 pais, é só um pai. Meu mestre é Ronaldo Luiz de Lima, mestre Bradesco. Ele é da 2ª geração da Capitães. O mestre Bradesco é formado de Demi. Demi é irmão de Almir das Areias, que hoje chama Nandi das Areias, né? Que escreveu o livro O que é Capoeira. Os meus mestres, as pessoas que me ensinaram, as pessoas da capoeira que eu tive contato, né? Não só o meu mestre, tive contato com vários mestres conhecidos, famosos, e eu sempre fui muito de observar e absorver ensinamento, né? Então a capoeira foi algo de autoafirmação para mim, porque eu também fui um garoto rebelde, filho de pais separados, né? Dava problema na escola. Então, assim, o que eu aprendi na capoeira foi que me autoafirmou como pessoa, como ser humano. Então a capoeira é muito importante para mim. Não só o aprendizado de dar pernada, de saber fazer movimento, mas ensinamentos que eu acredito e carrego comigo para toda a vida. E você sair
de uma cidade distante para estar indo para a capital, em Recife, treinar. Você está passando por debaixo das roletas, porque também criança na época não tinha acesso a nenhum recurso para poder se pagar uma passagem, e também, por muitas das vezes, os cobradores não deixavam a gente nem entrar no ônibus. Então a gente já entrava no meio da multidão ali para pegar aquele ônibus para sair para a capital. Então você sair do Cabo de Santo Agostinho para Recife é 1 hora de viagem, né? Uma criança de 11, 12 anos de idade, né? Então coisa de bem dizer, de menino de rua, né? Que vive ali na rua, no dia a dia. Então eles acabam aprendendo como se virar. Então eu aprendi a me virar muito fácil nesse sentido aí, para poder ir para Recife treinar capoeira. Então o mestre Ferrugem, ele teve essa importância para mim muito grande em dar os primeiros passos, estar ali puxando a orelha pela primeira vez, dizer como é que deve ser feito, como a gente deve caminhar na vida. Nós começamos a fazer uma competição entre eu, o Éder Branco e o Prancha, um dos capoeiristas antigos, através daquela luneta que marca tempo, aquela areia. E a gente colocava ali, qual era a conversa nossa? Quem aguentasse mais na luneta, jogasse o outro para fora, ele era considerado o melhor capoeirista, mas entre nós ali a conversa. O mestre Paulo Brasil viu a gente fazendo aquilo ali, suspendeu eu, o Éder e o Prancha 1 semana da academia sem treinar. Então a disciplina ali dentro era muito bem organizada, era uma disciplina de quartel. Eu vejo e eu tenho assim uma certeza que o mestre, ele é o quê? Ele é um guardião dessa arte, é um guardião dessa filosofia, que eu digo que a capoeira é muito mais que um esporte, é muito mais que da pernada, ela é filosofia de vida, né? Então eu vejo e tenho certeza que o mestre nada mais é do que um guardião dessa modalidade, desse esporte, dessa cultura genuinamente brasileira. Bom, eu gostava do mestre também, que trabalhava muito a questão da cultura afro-brasileira, e ele me cobrava muito: Adilson, você é negro, olha, presta atenção, essa é a cultura do seu povo, você tem que repassar isso para outras gerações. Eu gostava muito disso, ele falava muito sobre a história dos velhos mestres antigos, da história da capoeira, e isso era muito interessante. Então eu não ficava só trabalhando o corpo, né, como luta. Então eles nos ensinam uma filosofia de vida, não é só a modalidade, mas como viver em sociedade, como viver, como participar das questões que envolvem não só a capoeira, mas também a questão a questão racial, né, que é muito debatido na capoeira, né, muito levada, e também porque os mestres levam essa modalidade para o mundo inteiro, né? Hoje em dia, a modalidade que mais difunde a língua portuguesa, o instrumento que mais difunde a língua portuguesa no mundo todo é a capoeira, né? Porque a capoeira só é ensinado em português, e no português brasileiro, né? Do jeito de falar brasileiro. Isso no mundo todo, né? Eu fui em uma escola, tinha uma cidadã, a diretora, uma negra, né? Aí eu conversei com ela, levei meu estatuto, levei tudo. Ela, não quero macumba aqui não. Cara, eu fiquei louco. Levantei, olhei nos olhos dela, esse olhar fez matasse, eu teria morrido do jeito que ela me olhava. Eu falei: senhora, macumba não tem nada a ver, a senhora estudou tanto para ser diretora e é negra e não sabe nada da cultura do seu povo, falar uma besteira dessa? Cara, se a capoeira tivesse uma ligação muito forte com o candomblé, todo pai de santo era mestre capoeira. Todo o terreiro tinha aulas de capoeira. Agora me fala. Mas de vez em quando a gente vê alguém cantando uma música do candomblé, mas de repente é um pai de santo ou um filho de santo que o cara, até por falta de um conhecimento, ele está ali, porque a capoeira tem sua própria musicalidade. Eu não preciso vir para uma roda de capoeira igual quando eu comecei, né? Porque eu comecei, o pessoal cantava muito música do Lodô, isso, aquilo, outro. Né? A capoeira tem sua própria musicalidade. Eu sou evangélico, mas não preciso estar cantando hino na roda de capoeira. O outro ali, ele é sertanejo, não precisa vir cantar música sertaneja. O outro é espírito, não precisa vir cantar ponto. Vamos só cantar música da capoeira e todo mundo vai ser muito feliz. Porque quem tem religião somos nós. A capoeira não tem religião. A capoeira é livre, é esporte, é cultura. Então não temos que trazer a religião para dentro da capoeira. Desde que cada capoeirista procure a religião que te faça bem e seja feliz onde que ele vá. A capoeira me ensinou a conviver com ela, a tratar o ser humano de uma maneira respeitável. Independente de cor,
raça, religião. Porque eu respeito, cada um tem sua religião. Dentro da capoeira nós temos o pessoal do candomblé, hoje mestre Ligeirinho é do candomblé. O Fátimo Juruna, que formou comigo, é do candomblé, pai de santo. Hoje, eu sou católico. O mestre Jamaica, que eu sei, é evangélico. O profeta é evangélico. Então tem outros mestres aí, são evangélicos, outros são católicos. Então a gente respeita dentro da capoeira. Até a gente prefere não discutir dentro da capoeira a política, a religião e nem futebol, cada um tem o seu. A gente prefere fazer dentro da capoeira a história que mestre Bimba nos contou, o fundamento da capoeira do mestre Bimba e do mestre Pastinho. Para mim, eu entendo que a capoeira ela é simples demais, é muito simples. Então, assim, pode ter sim estilos diferentes, formas diferentes de se fazer, o nome de golpes diferente dependendo da região do Brasil, mas assim, o que está dentro do fundamento, deixado pelos velhos mestres, né? As cantigas, a formação da bateria, o ritual da roda de capoeira, quando você andar por todo o Brasil, você vai ver que é uma coisa só. Existe uma base que todos os capoeiristas vão fazer. Agora, a questão de estilos, se é Angola, se é regional, ou a maneira de se jogar a capoeira, tem as suas diferenças, tem as suas particularidades, mas a base é a mesma para todo mundo. Capoeira Angola no Mato Grosso do Sul e São Paulo é a mesma, Paraná, enfim, aonde você for é a mesma. E a capoeira regional é a mesma em todo o Brasil. A capoeira é igual caminhar. Cada um caminha de um jeito, né? Hoje, no meu tempo, a capoeira era mais aguerrida. Era uma capoeira mais objetiva quando eu iniciei a capoeira. Eu era a única criança da academia. A capoeira era mais aguerrida. Hoje em dia, a capoeira é mais a capoeira de espetáculo. As capoeiras bonitas, a capoeira que colocaram o estilo contemporâneo, né? Contemporâneo significa juntar tudo. Contemporâneo significa corpo, juntar tudo. E hoje em dia o capoeirista salta, ele faz várias acrobacias dentro da capoeiragem para poder chamar mais adeptos para a capoeira, né? É uma luta disfarçada dentro de uma dança. Aqui no Mato Grosso do Sul, na década de 90, se existia muito ego. Era um grupo querendo ser melhor que o outro. Então era muita briga. Toda roda de capoeira era só violência. Violência, violência, violência. E todos os mestres de capoeira começaram a perder adeptos. Todos começaram a perder adeptos. Por causa do ego. E aí, lá onde eu faço roda há 31 anos, na Praça de Coelho. Então tinha um momento lá que se tivesse 8 grupos de capoeira ali, era 8 rodas para não misturar. Porque a pancadaria era generalizada. Hoje se fala muito em socialização de grupos. O que é socialização de grupos? União de grupos, né? Por que a capoeira do estado do Mato Grosso do Sul está crescendo? Porque está tendo a união. No passado, não. No passado tinha rivalidade, sim, como você falou, né? Tinha grupo que queria ser melhor que o outro. Se você fosse em roda de praça, era violência, era soco, era pancada, era chute, né? Você não via pai, não via mãe, não via ninguém, né? Você via aquela sopa de pancada, soco, o cara treinava o quê? Jiu-jitsu, Muay Thai, ia pra roda pra socar o outro. Imagina, né, você vê o seu companheiro lá estourado, nariz, olho, sei lá. Hoje não. Hoje você vê o pai, vê o jovem, vê a criança, lá na praça vendo o seu filho jogando capoeira. Por quê? Devido ao trabalho de socialização, que é a união. Hoje se tem união, né? Hoje se une os grupos. Hoje você convida o pessoal lá vamos supor, de uma cidade, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, que for, para vir no seu grupo fazer uma aula diferente, né? Ou pode ser até igual, mas traz uma história diferente, uma cultura diferente para a gente. E a gente aprende. E a gente o quê? Passa para os nossos alunos, até para os pais. Hoje a academia está cheia de pai e mãe junto com a gente, vendo seus filhos. No passado não era assim. É uma coisa tão prazerosa quando você tem o seu irmão, o seu filho, a sua irmã, a sua esposa. E isso a gente vê isso dentro da capoeira. Não digo que todos fazem, mas isso agrega muito
nos capoeiristas e fortalece muito mais aos mestres de capoeira quando a gente tem os nossos familiares junto conosco. Eu vim para Campo Grande em 1997, sou do Paraná, e quando cheguei aqui encontrei uma capoeira que não era a mesma capoeira que acontecia nos outros estados e até fora do Brasil. Mas essa capoeira evoluiu, conseguiu evoluir, a capoeira conseguiu peneirar os trabalhos, os mestres entenderam que era preciso acompanhar o mercado da capoeira, né? Nós vamos deixar as pessoas falar que a capoeira é um esporte marginal? Nós sabemos que a capoeira é uma luta, igual qualquer uma outra luta. Mas deixa para o momento certo, para a hora certa. Quando nós descemos do conforto da nossa academia para fazer uma roda em praça pública, para fazer uma roda onde quer que seja, nós temos a intenção de divulgar o esporte e de conquistar novos adeptos para a capoeira. Eu sempre tive um sonho, né? Quando eu iniciei na capoeira. E toda criança, quando inicia na capoeira, ela sempre enxerga a figura do mestre. Né? E a figura do mestre vai criando e construindo aquela vontade de você um dia se tornar mestre. Eu comecei a capoeira em 76 e recebi a corda de mestre em 96. Porque dentro da filosofia do meu mestre e da filosofia que eu carrego, a pessoa não pode ser graduada a mestre de capoeira com menos de 20 anos de capoeira. Ele não tem capacidade para ser. Tem uns que colocam, mas ele não tem capacidade para ser mestre de capoeira. É só depois de uns 20 anos de prática, de ensino, não é só porque começou a capoeira. Começou a capoeira esse ano, para 2, 3 anos, volta. Não, é direto. 20 anos, direto. E eu fiquei 20 anos direto. E aí eu recebi a corda, o título, porque você não é batizado nem nada, você recebe um título de reconhecimento de mestre de capoeira pelo mestre. Eu já desenvolvi um trabalho há muitos anos, né? Um trabalho reconhecido pela sociedade, né? E já tinha alguns alunos que já trabalhavam com a capoeira também. E num evento que foi realizado aqui em 2010, foi aí que eu fui consagrado como mestre de capoeira, reconhecido pelos mestres e pela sociedade do nosso estado. E quando eu recebi a corda de mestre foi justamente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, num evento em Jardim, num evento realizado pelo Grupo Cordão de Ouro, hoje um projeto Luanda Capoeira do mestre Cachorrão, na cidade de Jardim, em 2012. O meu mestre, Irani, veio do Rio Grande do Norte, me passou a primeira graduação de mestre aqui no estado do Mato Grosso do Sul já. Então, para mim, foi muito gratificante. Então, eu vi como se um sonho tivesse realizado, não um sonho alcançado, porque um sonho de se tornar mestre, ele é contínuo. A cada dia você vai se construindo, vai se tornando mestre, né? O mestre, ele não chega naquele patamar de assim, sou mestre e ali findou o ensinamento da capoeira. A capoeira é algo que você aprende e vai aprendendo todos os dias. A capoeira me ensinou a respeitar. A capoeira me ensinou a ser um cidadão de bem. A capoeira me ensinou a ser uma pessoa melhor. A capoeira me deu um estímulo, um avanço para que eu fizesse faculdade. Eu fui para o banco da faculdade, estudei, né? Até para, não para provar, mas para mostrar para várias pessoas que estavam ao meu entorno que a capoeira era muito mais do que aquilo que elas pensavam, que elas falavam para mim na época, né? Então, eu fui na questão de mostrar que doutor também faz capoeira, né? Hoje eu faço trabalho em 3 escolas particulares, tenho alunos, né, autistas, né, tenho aluno com algumas deficiências. Então, eu vejo que a capoeira ela veio hoje. Hoje a capoeira está para resgatar. A gente trabalha a parte psicomotora da criança, conseguindo lidar com deficiência física. Então, assim, é muito bom. Você consegue tirar aquilo lá. Muitas vezes eu vou colocar uma criança autista. O pai me trouxe. Ela tem muita energia, tá? A gente interagir essas crianças. 1 mês, 2 meses.
Quando no 3º mês o pai veio agradecer, muito obrigado, mestre, né? Porque hoje minha criança, ela chega em casa, ela dorme, né? Ela chega, ela apaga, ela chega 8, 9 horas da noite, ela tá dormindo. 2 horas de treino de capoeira, ela fica, tira aquela. Então, assim, é o trabalho, é o estudo isso aí. Usando a capoeira, eu me dediquei ao estudo. Então, eu estudei para ver se eu conseguia levar a capoeira num patamar melhor. E ensinando a capoeira. Não tive um êxito, porque não é a questão de formação. Você está dando aula em alguma instituição ou não, né, na área da capoeira. A capoeira sempre foi, né, perseguida, vista como marginais, e de tentar levantar isso e limpar essa imagem negativa que a sociedade tinha e tem ainda de nós capoeiristas. E a minha ideia de dar aula, de formar pessoas, é de formar cidadãos de bem, cidadãos com moral, ética, né, e que pudesse repassar para as outras gerações esse conhecimento que veio já há centenas de anos. Minha avó materna, ela cobrava muito para que a gente estudasse. Embora ela era analfabeta, não sabia ler e escrever, ela sempre insistia para que a gente estudasse. Então, desde muito cedo, eu aprendi a valorizar isso. E a capoeira me ensinou isso também através de ensinamentos do meu mestre, que eu devia ser valorizado. Porque ele falava, a capoeira e o que é do negro, e o negro não tem valor, né? A menos que você seja superior. Então, se eu souber falar bem da capoeira em um lugar, representar bem ela vai ser respeitada. Se eu não souber, ela não vai ser respeitada, né? Então, através dessa minha formação, eu consegui levar a capoeira para dentro de faculdade, para dentro de escolas. Estou aqui hoje como técnico de uma secretaria de educação de um município. Tenho o privilégio hoje, o prefeito da cidade foi meu aluno, adora e ama a capoeira. Então, assim, ele quer desenvolver a capoeira no município. A gente está desenvolvendo trabalhos sociais aqui com crianças carentes através da capoeira. E a capoeira é uma ferramenta poderosíssima. Então, ela é uma ferramenta de autoafirmação para uma criança que, às vezes, não tem uma formação familiar. A capoeira acaba substituindo isso. A figura do mestre, ela é muito importante. Ele é um segundo pai. E, às vezes, a criança que não tem, ela é o primeiro pai. O mestre é o primeiro pai. A capoeira, muitas vezes, é a primeira família. Porque é a única arte que é mãe. Porque a capoeira, né, é o judô, é o jiu-jitsu, é o karatê, é o muay thai. A capoeira, ela é feminina. Então, quando a gente fala mãe capoeira, a gente está falando de mãe mesmo, de acolhimento, né? Quem está criando hoje os filhos é mais a rua do que a casa. E o valor que você tem que é mais importante passar para o aluno é o amor à família, a honestidade e a integridade e o caráter. Você tem que tentar passar isso o máximo possível para ver se tira do mundo, que o mundo é cruel, todo mundo sabe que o mundo não educa, bate, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante que um professor, não só de capoeira, mas qualquer coisa que se propõe a ensinar, tem que passar isso para quem está sendo ensinado. Que a capoeira, se observar a capoeira, aqui é um jogo de pergunta e resposta, que é uma coisa que é tanto negro como branco, como azul, como amarelo, vermelho joga, como uma criança de 3 aninhos, como uma criança com um senhor de 80 anos de idade. Então ele aprende o respeito, a aproximação, aprende faz que vai e não vai, se levar uma queda, levanta, que na vida a gente leva a queda, na vida se quebra, na vida cai, levanta. Então a capoeira, o que eu passo para meus alunos é isso, olha, ele começa a observar, eu não falo, ele observa nos meus gestos, nas minhas atitudes, eles começam a observar, eu não preciso cobrar, não preciso falar nada, eu só vou demonstrando, eu só vou colocando em prática o que eu aprendi com o meu mestre, que eu aprendi com a capoeira. A gente tem um espaço de cultura que é essa aqui na cidade, que é da Associação Camará Capoeira, que está completando 22 anos de existência aqui. E esse espaço aqui a gente trabalha tudo que é pertencente à capoeira, né? A sua ancestralidade, a sua cultura, a sua questão social. Então a capoeira faz parte porque ela vem de um povo que teve a questão da segregação, né? Então eu estou muito antenado nisso hoje, passando para meus alunos a questão deles serem alguém na vida, estudarem bastante, ser um bom capoeirista, mas não só jogando, mas se comportando dentro da sociedade como tal. Nós trazemos eles da comunidade para dentro do nosso espaço
para ensinar a arte da capoeira, mas o nosso maior foco é a formação do caráter do jovem e do adolescente. Tanto é que aqui dentro mesmo, pelo tempo que a associação existe, tem pessoas aqui que começaram crianças na prática da capoeira, cresceram, namoraram, casaram, constituíram família, e hoje desses casais já tem filha de 21 anos, de 23 anos, filhos adultos hoje, que estão aqui treinando capoeira. O ser humano ele tem que entender que fundamento é obrigatório ele entender, porque como que eu vou estar... Olha para mim aqui a camiseta aqui. O que está escrito nessa camiseta? Fala para mim. Viver com fé. Certo? Viver com fé. Se a pessoa não tiver fé em Deus, como que ele vai viver? Mas para ele ter fé, ele tem que estudar. Para ele ter fé em Deus, ele tem que estudar as escrituras sagradas. Mesma coisa é a vida da capoeira. Como que você vai aprender uma capoeira se você não sabe o fundamento da capoeira? Para que tenha a importância da capoeira na sua vida. Eu comecei a dar aula, eu tinha 19 anos, e então assim, eu formei muita gente. Quando não na capoeira, como cidadão. Lógico que alguns a gente perdeu, né? A gente sabe que não virou boa coisa, mas muita gente. Existem vários exemplos, né? Eu tinha um garoto que tinha apelido de FEBEM e que tinha várias passagens pela FEBEM, inclusive. Eu trabalhei numa instituição que cuidava de criança infratora e ele era uma dessas crianças. E, por incrível que pareça, um dia eu estava nas casas pernambucanas e, de repente, um segurança chegou e bateu o peito nas minhas costas e falou assim, e aí? Eu olhei para trás, o nome de um negão, 2 metros de altura, e era ele. Aí ele me abraçou, me agradeceu, ele era o segurança da Pernambucana, né? E me agradeceu. Então, assim, tem vários exemplos de jovens que hoje não praticam mais capoeira, mas são pais de família, que atribui, né, o fato de ter tido contato com a capoeira, hoje ser um cidadão do bem e ser um pai de família. A minha capoeira vem de uma família que eu falo que é a trilogia da capoeira. Um jogava muito, dava show quando jogava, que era o mestre Mano. O outro era violentíssimo, assim, dentro do contexto da capoeira. Se jogar com ele dava trabalho, ele era bom de porrada, era uma técnica para pegar e jogar no chão, coisa de louco, que era o mestre Paz. E o maior educador que eu conheço na capoeira, até hoje, chama-se Mestre Moraes. Ele foi o primeiro contratado pela REM, Rede Municipal de Ensino, para dar aula nas escolas. E aí esse meu aluno foi treinar com ele. Daí que eu conheci o meu mestre, um dos meus mestres. Eu sempre gostei de dar aula mais assim no gueto, né? Que hoje a capoeira está em todo canto, mas o meu trabalho mais é nas populações carentes, né? Nos bairros. Não que a gente também não trabalhe em lugares melhores, a gente tem também. Mas só que a minha, assim, para mim, eu trabalho mais na comunidade mais carente. Né? Ao longo desses anos que a gente está trabalhando com a capoeira, a gente sempre, 90% do trabalho é voltado para o social. Para criança, para adolescente, para adulto, onde a gente consegue ocupar esses espaços, seja escola pública, associações de moradores, ONGs, aldeias indígenas. Então, é onde a gente consegue inserir a capoeira para divulgar a capoeira e para também oferecer a capoeira como uma soma, como uma forma de instrumento de socialização. A gente tem feito isso. Nós vivemos para a capoeira, não vivemos dela. Não só eu, como os meus formados, fazem trabalhos voluntários e a gente tenta levar isso para as crianças como uma formação de caráter, como ajudar o crescimento delas. Então, é uma parte pedagógica, mas incluindo a capoeira como patrimônio da nossa cultura brasileira. Por causa desses 15 anos aqui no bairro, um bairro muito perigoso, né? Um bairro onde tem muito índice de assalto, né? Tráfico de droga, né? E eu realizei um trabalho 15 anos e me deixou muito envaidecido foi esse convite, né? Tá querendo representar a capoeira
carregando uma tocha olímpica aqui em Campo Grande. Então isso me deixou muito feliz. Para mim foi uma coisa que me marcou muito o meu trabalho. Ontem eu estava conversando com uma senhora e ela falou assim, isso ali é meu neto. Eu falei, uai, mas é seu neto? Não, eu sou bisneto. Ele é meu bisneto. E era uma senhora, né? Eu falei, e a mãe? A mãe está morando lá não sei aonde. E o pai já morreu. Aí você vai entrando num parâmetro de sociedade, de criança, principalmente com criança, que é muito violento com eles, né? Esses dias eu encontrei outra criança, eu faço questão, pedi para a mãe vir, que eu estava querendo dar uma dura no menino. Aí a mãe, não era a mãe, era uma pessoa que cuidava dele, e a mãe era usuária, veio a falecer, e o pai mataram. E ele era uma pessoa que estava morando de favor na casa de uma senhora, né? E a avó usava ele para o tráfico de droga, né? Aqui onde eu dou aula mesmo agora, é um lugar meio... É uma favelinha que tem ali. Favela não, já não é mais favela, mas já foi até pior do que é hoje. Tem muito traficante, muito vendedor de droga. Então, e a molecada hoje em dia, como eu disse anteriormente, o pai e a mãe não cuidam mais, porque está trabalhando. Não tem mais tempo para cuidar da família. E quem cuida é o mundo. E se não tiver alguém para ir lá e fazer a diferença, o mundo carrega. E a história vem muito de luta, muito de batalha, até que nós conseguimos a nossa própria sede, né, o nosso espaço físico. Essa história já está indo para 22 anos. Esse espaço aqui é um espaço onde pratica a arte da capoeira intensamente, né? A gente todo ano faz nossos eventos. Aqui tem um espaço para o treino, aqui tem um espaço para as manifestações afro, tem o maculelê, tem a puxada de rede, tem os toques de berimbau, tudo que faz parte da capoeira está nesse espaço aqui, na Associação Camará Capoeira. Quando eu fundei primeiro o grupo, a Associação de Capoeira São Benedito, em homenagem à comunidade São Benedito, que é uma comunidade quilombola que tem aqui em Campo Grande, na capital. Eu conheci o mestre Meia-Noite e com isso a gente teve uma união muito forte e começamos a sempre interagir junto. Ele no meu trabalho, eu no trabalho dele, eu vinha para Campo Grande, ele ia para Aquidauana. Quando eu comecei de uma forma tímida, assim, não tinha muita, para ser sincero, não tinha grandes pretensões de, eu quero ganhar o mundo, quero dar aula no CE1, nos Estados Unidos, tal, nada disso. Eu sempre tive, assim, para trabalhar com a minha comunidade, onde eu moro. Antes era São Benedito, hoje Grupo Pantanal Capoeira. Em referência ao estado mesmo, que eu moro em Aquidauana, que é o portal do Pantanal, o mestre Meia-Noite mora em Campo Grande, que é o estado do Mato Grosso do Sul, é o estado do Pantanal. Aí levamos esse nome para que o Mato Grosso do Sul seja lembrado e reconhecido também como capoeira. O Grupo Muzenza de Capoeira foi fundado em 1972, no Rio de Janeiro, pelo mestre Paulão, hoje uma das grandes referências no mundo da capoeira, tendo o nome sido dado pelo mestre Mentirinha, também um grande baluarte da capoeira do Rio de Janeiro e do mundo. E logo em seguida o mestre Paulão, pelas suas atribuições, ele era da Marinha, né, major da Marinha, ele passou o comando do Grupo Muzenza ao seu discípulo, que era o Antônio Carlos de Menezes, hoje mestre burguês, que logo em seguida mudou para Curitiba, onde fundou o primeiro núcleo do grupo. E hoje o grupo está em mais de 50 países, em todos os estados brasileiros, é uma das maiores escolas da arte e da cultura da capoeira. A história do Grupo Cordão de Ouro, ela é muito extensa, né? O Grupo Cordão de Ouro ele foi fundado em 67. Onde o mestre Suassuna daria aula de capoeira regional, né? E o mestre Brasília daria aula de capoeira Angola. Eles fizeram a união, né, desses dois estilos de capoeira e onde surgiu o Grupo Cordão de Ouro. Mas a gente acompanha essa questão do mestre Suassuna, que é referência, desde quando eu comecei capoeira. A gente escutava música, sempre escutou as músicas deles em treinos. A primeira cantiga de capoeira que eu ouvi, foi do disco do mestre Suassuna.
E eu sempre me espelhei nele para cantar. Eu sou cantador e sempre me espelhei nele, né? O outro mestre que eu sempre me espelhei nele em tudo, né? Todo mundo lá em Carapicuíba, na rua, quando a gente ia tocar ou assistir algum filme, todo mundo queria ser Bruce Lee, Shaolin, e não sei o quê. Eu queria ser Mestre Bradesco, né? Eu queria ser Mestre Bradesco. O dinheiro que eu paguei para ele, a mensalidade, a graduação já acabou, mas o ensinamento que ele passou para mim permanece para sempre, que é o mestre Maurílio Lopes Leal, o mestre Rupiado, que é meu mestre hoje e sempre. Admiro muito o mestre Camisa, tem um trabalho muito bom, né? O mestre Tony Vargas, o pessoal do Senzala, outro mestre que hoje que eu admiro demais, o mestre Barrão, né? Não conheço assim, não é bater papo, mas só pela história, né? Os caras batalharam muito. Mestre Profeta, pela capoeira técnica, muito alongada, uma expressão maravilhosa de movimento. Então ele foi uma das pessoas que me espelharam como profissional aí da capoeira. Vários mestres. Alguns já se foram, mestre Pastinha, mestre Bimba, que desde que eu comecei a capoeira, eles já haviam falecido, mas os que ainda estão na ativa é o mestre Pradella, um dos que mais me incentivam, me cobra, ele que me doutrinou. A minha leitura de mestre de capoeira, ela é dada assim, precisa ter o zelo pela capoeira, conhecimento, né, da história do nosso povo, da nossa trajetória, ter os conhecimentos, os fundamentos, gostar da capoeira, né, ter paciência, devoção. E, além do tempo, também, o que valida um capoeirista como mestre de capoeira é a comunidade capoeirística e a comunidade também ao seu entorno, ali, na sua comunidade onde ele vive. Então, se você não tiver isso, você não é mestre. Não adianta você ter um papel, não adianta você ter a corda colorida, sem colorir, a branca, a vermelha, sei lá, a cor que cada um dá para a sua graduação de mestre. Se você não tem esse trabalho, se você não percorreu esse caminho, e se você não levou ninguém a esse caminho, se você não formou ninguém a mestre igual você, ou com conhecimento talvez até superior ao seu, você não é mestre. Não adianta você ter um papel, você ter... Né? E aí o reconhecimento da comunidade é automático. Para ele se tornar um mestre, ele precisa treinar muito. Primeiro passo. Segundo passo, conhecer os fundamentos da capoeira. O que eu falo fundamento da capoeira? A história da capoeira, da onde veio, como jogar, o momento certo de entrar numa roda, o momento certo dele comprar um jogo, um momento certo de cantar a música, de responder o coro, um momento certo dele soltar o movimento sem acertar o companheiro. Se acertou por algum motivo, não foi porque ele quis, porque o outro não defendeu. Então, o que está acontecendo? Está faltando treinar o outro. E o treinamento é fundamental, desde que um respeite o outro. A capoeira hoje está virando um robô. As pessoas só joga, não sabe nada quase da história, da nossa cultura e do nosso povo. E é isso que eu passo para os meus alunos hoje, que a gente precisa ter um conhecimento do que o negro queria com a capoeira naquela época, né? E igualdade social, e isso é importante, né, que a gente não pode deixar de falar, né? Igualdade social em todos os níveis, né? E é isso que eu passo para os meus alunos e para minhas alunas, né? Igualdade de gênero também, porque eu sou mulher e a gente precisa ter o espaço e ocupar esse espaço. E esse balai que ele carrega, ele tem que trazer toda a sua ancestralidade do conhecimento. O mestre, para mim, hoje, ele tem que ter esses princípios éticos, conduta moral, que eu acredito
não estou falando de moralismo nenhum, mas ele vai lidar com a sociedade, ele vai ser chamado de mestre. A capoeira vem de uma história de luta, né? E o capoeirista acabou se colocando como a margem da sociedade, né? Porque era o que ele tinha para usar como defesa, e a capoeira acabou sendo marginalizada por isso, né? Então, eu acho que o profissionalismo e a vontade de aprender e crescer sempre. Eu, quanto capoeirista, eu tenho uma metodologia que eu sigo. Eu criei aquilo ali, ó, eu preciso treinar capoeira X vezes por semana, X horas por dia. Eu preciso fazer a minha musculação X vezes por semana, X horas por X tempo por dia. Então aí você consegue uma rotina saudável. Você consegue falar, não, eu pratico esporte de fato, de verdade. Eu não sou um atleta aleatório. Não sou profissional, porque a capoeira não é um esporte profissional. Se fala muito do profissionalismo na capoeira. Mas para você falar que acaba levar a capoeira como lado profissional, você precisa ter nutricionista, fisiologista e por aí afora. Não é só porque você dá aula várias vezes, faz um bom evento, que ela é um esporte profissional. Ela não é. Porque eu me contento com pouco. Não com muito. Muito sem Deus é nada. E pouco com Deus é muito. Então eu vivo da capoeira. Eu só faço a capoeira. Eu não tenho outra profissão. 24 horas, respiro capoeira. Capoeira está no meu dia a dia, no meu jeito de falar, no meu jeito de andar. Comecei a dar aula de capoeira, tinha um convite para dar aula na escola. Né? Hoje, se você só analisar, eu dou aula em 3 escolas particulares e a gente não consegue entrar na escola estadual municipal. Tem toda uma burocracia para você estar. As escolas particulares estão aceitando a capoeira, enquanto a gente está caminhando para entrar no município, no estado. Com a vinda da pandemia, tudo ficou difícil, né? Trabalhava contratado no município, aí fomos mandados embora, né? Por causa da cotação de gasto. E hoje estou sobrevivendo somente da mensalidade dos alunos, né? Não estamos contratados na prefeitura novamente, né? Mas não deixamos de ensinar os nossos jovens tudo isso, mesmo sem estar tendo muito apoio do município. A gente tem a nossa academia e a gente está lá com os nossos alunos todos os dias, desenvolvendo nosso trabalho. Como eu me formei em Educação Física, hoje eu ministro aula na academia do Sesc aqui em Aquidauana, e aqui tenho a capoeira como hobby. Volta e meia, como os horários não batem, eu não estou ministrando aulas, e eu venho, de vez em quando eu venho participar, e sempre estou em contato com a capoeira. Eu não vou falar vive de capoeira, eu não vivo da capoeira, mas a capoeira, ela vive de mim, porque eu tô aqui, eu tô ajudando as pessoas, tô tirando aquele jovem, aquela criança da rua. Quantos jovens eu ajudei, né? Quantos adeptos, né? Quanto pai chegou a mim, muito obrigado, professor, na época eu era professor, muito obrigado, mestre, né? Trabalhei com criança autista, né? Com um deficiente físico. Hoje, com a formação que eu tenho, interação de alunos, né? Você saber interagir com a criança sem síndrome de Down, você colocar no meio ali é difícil. Se você não tem uma formação, é difícil, você não tem como você interagir. Então, assim, eu estou muito feliz pelo que eu faço hoje, com esses jovens, né? Tirando eles da rua. Sou funcionária pública, né? Eu tenho meu serviço, tenho minha profissão, e eu não vivo da capoeira, eu vivo da minha profissão. Sou professora na rede pública de ensino. Eu posso dizer que talvez eu não viva dela, mas eu vivo ela. Eu vivo a capoeira. E eu acho que desde que eu tive contato com a capoeira em si, eu nunca deixei de ser capoeirista um dia. Eu nunca pensei em falar assim, eu vou parar, eu vou desistir. Isso nunca veio na minha mente. Então eu nunca deixei de ser capoeirista. Então eu não posso dizer que eu vivo da capoeira, porque a capoeira me dá dinheiro, mas eu vivo a capoeira, né, em todos os lugares. Eu sou capoeirista o tempo todo, eu estou pensando na capoeira o tempo todo. Né? Inclusive tem uma declaração do mestre Tapuã que ele fala que quando o capoeirista entra na roda e joga, o verdadeiro capoeirista, esse é o momento em que ele menos vive a capoeira. Que ele vive mais a capoeira na própria vida, né? Na sua vida, na sua íntegra. Aí ele realmente vive a capoeira. O capoeirista que quer se desenvolver como capoeirista, como jogador de capoeira, é como um dançarino, né? A pessoa faz, ou um lutador de boxe.
eu faço boxe, mas nunca fiz uma luta. Não, então você treina boxe. Porque o lutador de boxe, ele treina para lutar, ele quer lutar. O capoeirista que faz a capoeira, ele quer jogar. O objetivo dele é participar de roda, de campeonato, de competições, de encontros, de eventos. E quando você está jogando, você tem que estar 100% ligado, aceso. Porque conforme o camarada te ataca, a sua reação, se você não tiver, você pode acertar. Às vezes não faz com maldade, às vezes ele te acerta porque você não tem deficiência na defesa naquele momento. A roda da capoeira, ela transmite para a gente algo muito importante. A gente fala que é o mundo fechado. Seria isso, a roda formada, onde ali você desenvolve tudo que você pratica fora dela, tudo que você treina, e você vai desenvolver ali dentro de um ritmo. A capoeira, ela precisa, ela é a roda. Ela é um círculo. Porque de qualquer ponto você participa, de qualquer ponto você é ouvido, de qualquer ponto você vê, de qualquer ponto você reage, de qualquer ponto você interage, compreende? Então não existe capoeira sem roda. Quem começa a arte da capoeira, quando entra na roda a primeira vez, não quer mais parar. Então a roda é muito importante. Não existe capoeira sem roda. A roda é... Tanto é que ela se tornou um patrimônio cultural e material, né? Não existe. É a mesma coisa, existe roda sem música. Não tem como. Não tem como. E tem que ter a música. A capoeira, ela exige. É uma fêmea que ela exige a música para ela vadiar. Tem que ter a música. A musicalidade na capoeira, existem algumas vertentes, mas a que eu mais acredito é naquela que os escravos faziam as festas deles na senzala e era proibido manifestação de luta, né? Eles estavam lá treinando, aí vinha o feitor para mandar dormir, que tinha horário para dormir, né? Aí eles disfarçavam ela no batuque. Eles tinham lá os tambores, as coisas. E aí, o que é isso? É uma dança lá da nossa terra. As ladainhas, ela fala história, ela narra as histórias, vai preservando isso, os fundamentos, que é muito importante, né? E quando está jogando, se a pessoa chega e ela, conforme o jeito que ela chega, você canta uma música para ela, calma, respeito, o que é isso? Às vezes, por exemplo, você está numa roda, está jogando, porque antes mulheres não jogavam, hoje jogam mulheres. Aí a pessoa fica meio agressiva, quem entrou na roda foi uma mulher, camarada, foi uma mulher, quer dizer, alertando ele, respeito, né, por favor. Né? No mundo que a gente está vivendo, com tanto problema psicológico, com tanta depressão, com tanta opressão, a capoeira é o escape da vida, é o escape, ela traz para você o bem-estar, saúde mental, ela traz alegria, ela traz conforto, você entendeu? Então, ela traz humanidade. Eu costumo dizer o seguinte, como eu estou com 58 anos, eu tenho mais passado do que futuro. Então, meu futuro é curto, né? Meu passado é longo. Então, assim, eu acredito, eu tenho certeza, que do jeito que vai, assim, já está indo, caminhando assim, né? Eu acredito que, eu não espero, eu tenho certeza, que ela vai estar cada vez melhor. Cada vez melhor. Sem dúvida nenhuma, cada vez melhor. E as pessoas vão falar assim, nossa, né? Há tantos anos atrás, eu só falo para as pessoas, falo para meus formados, falo para meus alunos, para que se falar esse negócio de tantos anos atrás é melhor é hoje. Melhor é hoje, agora. Já existe, assim, alguns capoeiristas que nós tínhamos a esperança, o sonho de que o capoeirista tivesse uma universidade, né? Hoje tem um capoeirista dando aula em universidade. Eu só espero que o nosso Brasil reconheça mais a nossa cultura, o nosso esporte, valorize mais o que é nosso. Bom, eu espero que a capoeira não venha parar. Espero que meus alunos venham a seguir esse caminho e deixar parar. Que a capoeira cada vez mais venha a crescer aí.
né? Evoluir mais ainda. Espero daqui a 100 anos que um mestre seja reconhecido, né, por uma pensão, né, de uma aposentadoria para os mestres de capoeira. Então eu só quero ver o reconhecimento dessas autoridades com os mestres de capoeira, para que a gente possa trabalhar com dignidade e respeito. Para mim, só faz sentido também a capoeira de estar ajudando o próximo, estar ajudando uma criança, estar ajudando um adulto, porque estamos inseridos numa sociedade que tem muita droga, né? Tem uma violência banal no Brasil hoje, as pessoas executam uma pessoa por nada, por uma besteira, por uma conversa. Tem a questão da saúde, né? Pessoas fumando cigarros eletrônicos hoje, virou moda. Então, essas coisas, quando a gente está dentro do esporte, dentro da capoeira, a gente passa para os alunos, não entra nessa onda, porque essa onda é uma onda perigosa, você pode ter sequela, você pode ficar preso, você pode ter um problema de saúde. E não é pela questão física, não. É nesse up que ele dá na tua mentalidade. O jeito que você passa a ver a vida, né? Porque do mesmo tempo que é uma gama de conhecimento, ela traz simplicidade. Sou capoeira, tenho orgulho de ser capoeira. E para mim foi muito bom o que eu aprendi dentro da capoeira. Como eu falei, ela me dá força para viver. E isso fez com que eu fosse buscar um pouco mais da minha ancestralidade, das minhas raízes, das minhas convicções quanto religião, né? Então a capoeira deixa tudo isso para mim. Essa valorização daquilo que eu sou hoje a partir da minha ancestralidade. Tudo que eu tenho aqui para passar para os meus alunos, meus discípulos, aqueles que andam comigo lado a lado, porque o dia que eu não estiver aqui mais, eles vão passar de geração para geração essa história. Eu sempre tenho trabalhado com a capoeira no sentido de valorização da própria capoeira, valorização do ser humano. Eu acredito que eu gostaria muito de deixar mesmo um legado, uma marca, né, na minha cidade, que daqui a alguns anos, talvez eu nem esteja por aqui, mas que fique as sementes plantadas, né? Porque nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente constrói. Aquilo que a gente não faz com responsabilidade, a gente acaba deixando um legado muito ruim para aqueles que vêm. Tem muitas pessoas que pegam a graduação de mestre ou de professor, amarra ela na cinta e acha que ela vai te dar o respeito. Não. O respeito quem faz é você, com a sua maneira de conversar, de dialogar e de lutar na hora que tem que lutar. Eu vejo isso refletido nos meus alunos, né? Nas pessoas que formaram comigo. São cidadãos de bem, são pais de família. Esse eu acho que é o legado. Né? São pessoas que tiveram, assim, uma outra dinâmica na vida depois que treinaram comigo. Nunca esqueça de ensinar. Não esconda só para você. Passe o que você aprendeu. E não esqueça que o que eu tenho da capoeira está aberto para quem quiser ver, quiser aprender, eu estou aqui. Eu acho que nós temos que passar essa ideia para os alunos novos, para que eles aprendam e saibam transmitir o que nós aprendemos com fundamento e história da nossa capoeira. Por isso que é importante essa entrevista aí, porque daqui a 100 anos elas vai estar aí, os caras vai estar ouvindo o que eu vou estar falando, viu, Roberto? Que se não tomar cuidado, essa capoeira vai acabar daqui a 100 anos ou menos tempo, do jeito que está indo o caminho do toque de Iuna. Você entendeu? Se não tomar cuidado, ela vai acabar assim, certo? Vai acabar, certo? Às vezes eu falo, não, eu não ensino capoeira de graça e tal, certo? Mas também a pessoa tem que tomar cuidado na forma de cobrar, certo? Se vai cobrar, cobre com respeito, não cobre com exploração. Pode aparecer para mim aí o melhor emprego da face da terra que nem já apareceu. Mas eu não vou, porque eu sou mestre de capoeira, eu sou capoeirista, eu não vou. Eu continuo na minha trilha, na minha missão. Porque
Porque capoeira não é modismo. Capoeira é filosofia de vida. Meu birimbau chorou, o chorou foi com tristeza. Mestre Pastinha morreu, cego e velho na pobreza. Ele até foi despejado onde dava aula. Oh meu Deus, que aconteceu com esse mestre